Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estava lembrando aqui de um tempo que nós, igreja, cantávamos muito. Nós somos o exército de Deus. Quem lembra disso aí? Só eu? Povo forte, temido em toda a guerra. Tem gente que diz que a igreja tem que ser um hospital para curar pessoas. E é claro que a igreja tem o propósito de curar e de ser usada na cura, mas a igreja não é um hospital. A igreja é o exército de Deus. A igreja é um povo forte, temido em toda a terra. A igreja é um exército que tem sobre ela o Senhor da guerra, o Deus vitorioso, o Senhor dos senhores, aquele que vence. E essa série Conquista, ela requer de nós uma posição diante da vida. A gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ser curados sim, que alguém vai orar por nós sim, que alguém vai nos ungir sim, mas rapidinho eu vou estar preparado para ir à guerra. Eu que venho aqui para receber oração, daqui a pouco vou estar saindo para orar por outras pessoas. Eu que venho aqui e recebo o mantimento da igreja, a cesta básica, daqui a pouco eu vou estar contribuindo e ajudando. Para isso eu preciso tomar uma posição de luta, de guerra. O nosso general é Cristo, quem lembra? Pelo Senhor marchamos sim. Uma dessas músicas, não lembro qual, foi feita por um morador de rua, que era viciado em drogas, ficou dentro da igreja, ele começou a escrever lá, o nosso general é Cristo. Nós somos o exército de Deus, povo forte, temido em toda guerra. Há uma chamada de Deus para que você seja um vencedor. E aí nós temos essa série Conquista, mas nós não podemos olhar a conquista e não subir o monte para a vitória. E o pastor Marcos pediu para que eu falasse sobre a série A Batalha por Sua Mente. A batalha por sua mente. A mente é tudo que você tem, é o mais importante que você tem. Se alguém pegar você na rua, roubar o seu carro, levar sua bolsa, o seu smartphone que você tanto ama, e não levar sua mente, está tudo bem, você começa tudo de novo. Mas se alguém conseguir captar sua mente, pastor Elaine, já era. Acabou, meu irmão. Há muitos anos eu vi um filme, mas esse tipo de filme repete muito, né? Que o cara, a nave vem com extraterrestres, aí faz abdução, leva o cara, bota um chip, devolve o cara para a família, mas agora o cara está controlado. Controlado por eles, o cara começa a cometer as maiores atrocidades. É claro que não cremos nisso. Mas eu creio que há pessoas que são dominadas por Satanás. Geralmente se ouve na igreja pessoas dizerem assim, Deus falou comigo. Mas pouca gente admite assim, o diabo tentou falar comigo. E ele tenta, meu irmão. Muita coisa que você diz, você acha que é você que está falando. Muita coisa que você pensa, você acha que é você que está pensando. Mas às vezes é o diabo tentando influenciar a sua cabeça. E nós vamos ter que falar disso hoje. E tratar isso. O nosso cérebro é algo fascinante. Estudante de psicologia, como eu fui, tem que mapear o cérebro lá com os alfinetes coloridos, e aquilo era muito interessante. E a gente descobria que cada parte do seu cérebro tem uma importância em relação a funções motoras, mas tem uma importância também em relação a funções emocionais. Há alguns anos atrás eu atendi um moço que estava depressivo. E aí eu descobri que há 1 ano ele tinha sofrido um grave acidente, batido com a cabeça, e que tinha feito todos os exames, estava tudo bem, mas eu mandei ele voltar ao psiquiatra. Ele voltou lá, o neurocirurgião, o psiquiatra, e havia uma constatação de que ele tinha tido uma lesão no lobo frontal direito, que é responsável pelas emoções, e estava deprimindo. E o cérebro, então, é essa sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. No início da psicologia, a palavra psicologia vem do psique grego, que quer dizer estudo da alma. E se achava que podia se estudar a alma, mas logo se entendeu que não, que o psicólogo estuda o comportamento e, portanto, a mente da pessoa. E a nossa mente, ela é
e ela significa o nosso entendimento, a nossa faculdade intelectiva, aquilo que eu compreendo enquanto vida. Se alguém roubar isso de você, roubou tudo que você tem, tudo. Por isso eu preciso, Marcelo, proteger minha mente, proteger minha cabeça. Quantos aqui viram há muitos anos atrás um filme de guerra chamado Platoon? E o Platoon é um filme que começa assim, de uma maneira tremenda, os soldados descendo na água, numa praia, e é bala para tudo que é lado, e é tiro para tudo que é lado. E aí tem um soldado lá, que ele toma um tiro no capacete. E aí, pastor, ele parece um muralha aquele soldado, porque ele se impressionou com o tiro no capacete, ele tira assim, aí ele enfia o dedo, fica vendo que o capacete está furado, aí toma um tiro na cabeça e morre. Porque se distraiu, porque tirou o capacete, porque esqueceu que precisava proteger a cabeça. Meu irmão, há uma batalha por sua mente. Eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma pós-graduação no Rio de Janeiro. E lá a gente estudava exatamente isso aí. Esse é um dos princípios maiores do marketing. The battle for your mind. O inglês não é muito bom não, mas quer dizer a batalha por sua mente. Eles querem, Renato, uma fatia daquilo que você pensa. O McDonald's teve durante muitos anos um plano de marketing intitulado Comando do Banco de Trás. Sabiam disso? Sabe por quê, pastor Marco? Porque a criança dentro do carro ia decidir aonde os pais iam. Fale para a criança, agora nem tanto. O McDonald's está meio murcho, né? Vão me processar por causa disso, mas deu uma murchada. Mas, antigamente você falava assim, vão comer aonde? McDonald's. Donald's, falava meu sobrinho. Havia um controle. A Coca-Cola, por exemplo, ela tinha um plano de marketing. E sabe, pastor Adjamp, qual era o propósito deles? Fazer com que cada ser humano que sentisse sede, tivesse vontade de beber Coca-Cola, ao invés de água. E acontece isso. Até hoje, você vai ouvir gente dizendo assim, estou com uma sede, vontade de tomar uma Coca-Cola. Não é água, amado. Não vai matar sua sede. Mas a ideia é dominar a mente. É dominar o seu pensamento. Se eu domino o seu pensamento, se eu cativo as suas emoções, os seus sentimentos, a sua inteligência emocional, você vai fazer tudo aquilo que eu quero. Muitos charlatões fazem isso. Muitos homens malignos na história fizeram isso. Hitler tinha um discurso tremendo, que convencia multidões. Stalin, Mussolini e tantos outros convenceram multidões. Mas há um que inspira todos esses, que é pior que todos eles, e o seu nome é o diabo. Então, vamos ler a Bíblia, mesmo assentados, mas dando um glória a Deus pela palavra. Amém? Filipenses 4:8 diz assim: portanto, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Mas é isso que acontece? Não, né? Alguém diz assim, a gente só pensa besteira. E há um grande patrocinador e influenciador disso. Porque assim como aqueles que lidam com marketing querem uma fatia da sua mente, assim como muitos homens enganadores formam moda, criam situações para fazerem você pensar aquilo que eles querem, há um, que é o diabo, que ele causa a maior de todas as batalhas, porque o diabo sustenta um sistema que a Bíblia chama de o cosmos, e é um sistema maligno. Não é o mesmo quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Aquele mundo ali é um mundo de pessoas que precisavam do amor de Deus. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é não ameis o sistema. Não ameis o sistema. Há um sistema dirigido por Satanás, e esse sistema, ele sustenta para dominar a mente das pessoas. A palavra de Deus diz que ele cegou o entendimento. E ele faz as pessoas pensarem aquilo que não é para pensar. Ele faz as pessoas falarem aquilo que não é para falar. Ele faz as pessoas tirarem a sua vida quando não é para tirar.
Ele faz as pessoas não se cuidarem quando é para se cuidar. Ele faz as pessoas buscarem a morte, quando elas deveriam estar buscando a vida. O inimigo faz isso. E isso, então, patrocina a maior batalha de todos os tempos. Ela está acontecendo o tempo todo aí dentro da sua cabeça. O Dr. James Hunter, que pertence a um povo de um site chamado chamada.com.br, é um povo judeu messiânico, eu gosto muito desse site. O Dr. James Hunter escreveu alguns livros. E uma coisa interessante que ele diz é exatamente isso aí. Ele disse, e quando eu leio o que ele diz, eu lembro do pastor Sebastião, porque é exatamente o que o pastor Sebastião tem ensinado. Pensamentos tornam-se ações, ações se tornam hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o nosso caráter torna-se o nosso destino. É exatamente isso que acontece. Parece que é só um pensamentozinho, parece que é uma decisão pequena, e você então começa a repetir e a reproduzir aquela mentira, aquela forma vã de viver, e você vai caminhando, caminhando, e não percebe que o diabo tem uma estratégia. Ele é um estrategista de guerra. Amado, nós estamos em guerra contra o diabo. A guerra do diabo é contra nós, igreja. Ele não está guerreando com Deus, ele está guerreando contra você e contra mim. E ele tem estratégia. E a sua estratégia é básica, é simples, mas é poderosa. Ele tem a estratégia, primeiro, ele quer confundir a sua cabeça. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Caim, ele fez isso com um monte de gente boa da Bíblia, e ele quer fazer isso com a tua vida. Ele quer confundir os teus pensamentos. Ele quer que você erre por distração. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Ele quer te distrair. É uma coisa simples. Há um autor famoso também, chamado Hal Lindsey. Ele escreveu um livro que eu tenho e já li 2 vezes, chamado Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Nesse livro, esse autor fala de um capítulo intitulado Veneno na Pipoca. E ele começa a falar do cinema. O cinema é uma coisa maravilhosa, né? Confesso, não é bom? Coisa bonita, cada filme, cada cena, cada imagem, mas tem um detalhezinho lá no filme, e aquilo sabe o que é, meu irmão? Veneno na pipoca. O filme maravilhoso, e você vai contar e vai dizer, pastor Marcos, eu vi um filme fantástico, bonito, mas lá tem uma mulher beijando a outra, e aí, o filme é tão bom, né? Aquilo ali é só um detalhe, uma pequena coisa, só uma coisinha. O filme é tão bom, o cara é um herói, ele mata todo mundo, viu? Ele tira sangue de todo mundo, ele explode todo mundo, explode carro, mas o filme é bom. O nome disso, irmão, é veneno na pipoca. O diabo quer confundir. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo quer cegar a gente. Já tentou andar com o olho fechado? Você que não é cego? Tente fazer isso, meu irmão. Ou já entrou num porão, num quarto, como eu já entrei, e tudo apagado, e foram só 3 cabeçadas que eu dei nas coisas que estavam lá. Já aconteceu isso com você? O diabo quer cegar o seu entendimento. A segunda coisa, depois que ele cega, ele quer manipular. Primeiro ele confundiu você, agora ele tem domínio sobre você. Agora ele vai te manipular. E isso nessa sociedade que a gente vive, está acontecendo demais, de uma maneira acelerada, de uma maneira brutal, de uma quantitatividade enorme. As universidades hoje são templos de Satanás. E tomara que esteja filmando, porque eu quero que alguns professores universitários saibam disso. Eu defendo educação, defendo professores, eu fui professor de seminário, eu fui professor de ensino médio durante muitos anos, mas, meus irmãos, há professores no ensino médio, na faculdade, que são pessoas que estão formando verdadeiros psicopatas, estão adoecendo jovens, estão enganando jovens, são cegos que conduzem cegos, pessoas que não têm esclarecimento da verdade e que estão debaixo da ira de Deus, pregando ou despregando a palavra de Deus e pregando uma mentira. Isso tem gerado famílias bombardeadas, famílias que estão sendo destruídas. E é preciso que você entenda com relação a isso, que nós criticamos a mídia formal.
Ah, o Jornal Nacional não fala a verdade. Os jornais não falam a verdade. Você acha que o WhatsApp fala a verdade? Quanta mentira você já recebeu no WhatsApp? Quanto fake no Facebook? Eu atendi uma moça que namorou durante 2 anos por telefone, sem saber, a sua melhor amiga. Depois de muita insistência, ela permitiu que o pai investigasse, e o pai descobriu que quem ligava fazia a voz, e quem postava foto, e quem falava com a filha era a melhor amiga, que apaixonada por ela não tinha coragem de confessar sua homossexualidade e usava esse artifício para se relacionar por telefone com ela. Então, famílias inteiras têm sido destruídas, porque se a mídia formal é mentirosa, a mídia alternativa também é. Nem tudo que está no YouTube é verdade. Nem tudo que se diz na internet é verdade. A grande maioria é uma enxurrada de lama, de mentira e de conversa fiada barata. Até algumas coisas ditas teológicas ou bíblicas não são verdadeiras. E nós estamos lutando todo o tempo com isso. Há uma futilidade hoje na cabeça das pessoas, na cabeça de famílias, na cabeça de alguns que não conseguem viver a verdade que é a palavra de Deus. E nós então, vê se troca aí, trocou. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis, diz o Salmo 94, 11. Gente, uma sociedade sem noção. Essa sociedade sem noção está caminhando para o emborrecimento, Elaine. O Ziraldo, quantos aqui conhecem o Ziraldo? Sempre admirei o Ziraldo, porque eu sempre gostei de desenho. Ele um dia, eu não vou usar a palavra que ele usou, mas ele disse que na internet só tem boboca, ele usou outra palavra. E é verdade. A internet está emburrecendo muita gente. E nós estamos caminhando nisso e estamos sem perceber que o mundo está se tornando uma idiotice. Não sei quantos aqui assistiram um filme chamado Substitutos. Quem assistiu? Quem assistiu? Substituto com Bruce Willis. Muito interessante esse filme. Era uma sociedade que as pessoas tinham boneco. Então você vê o gordinho assim, o meu boneco, claro, é elegante, bonito, tinha até cabelo. E aí eu ficava deitado numa cama, todo monitorado, cheio de fio, controlava o boneco, sentia todas as emoções dele. Só que chega uma hora que o Bruce Willis resolve romper com aquele negócio, fala, não quero mais isso não. E aí vem a boneca da mulher dele, toda lindona, a mulher dele mesmo, está lá com o cabelo grisalho, com a sua beleza de uma mulher mais idosa, deitada na cama, controlando o boneco, e aí vem a boneca lindona falar com ele, oi. Ele fala assim, não quero falar com você não. Eu quero falar com aquela que está lá dentro, ela é minha mulher, você é só um boneco. Você é um humanoide e não me interessa. E aí ele faz uma lenha no filme. Eu não vou contar, se você puder ver, mas o filme traz uma reflexão do fato de que nós estamos vivendo mais no virtual do que no real. Essa é a grande questão. Nós estamos presos àquilo que é virtual. E isso tem gerado um comportamento multidão. É mais ou menos assim, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Gente, desculpa, isso é uma burrice. Não, todo mundo está botando pregador na cara, agora é chique, eu vou para a igreja cheio de pregador na cara. Se chegar alguém aqui com pregador na cara, eu vou ter um problema com o pastor. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Ah, é moda agora se cortar o pulso. Não, aí a gente inventa um nome de uma doença para isso, mas está todo mundo se cortando. Tem até site que ensina o cara a se cortar, a menina a se cortar. Gente, que é isso que nós estamos vivendo? Que loucura é essa? Sites que ensinam suicídio, pessoas que estão divulgando suicídio na internet, pregando esse negócio. Isso é um tempo de bombas de pensamento. Há muitas bombas de pensamento hoje. Crianças têm direito ao sexo. Sabia que pregam isso na internet? Você sabia que alguns políticos do seu país, que não têm vergonha na cara, pregam que as crianças deviam ter direito ao sexo? Isso é maligno. Outra ideia, a ideologia de gênero. O cara nasce lá com um pintinho, a menina nasce lá com órgão sexual feminino. Não, eu decidi que eu não vou ser menina, eu vou ser menino. Uma atriz da Globo recentemente disse que está chateada porque a filha dela brinca com boneca. Que ela deu carrinho, deu bola, mas a filha quer brincar com boneca. Isso deixou ela extremamente desconfortável. Gente, que tolice é essa que nós estamos vivendo? Nós precisamos ter a mente de Cristo.
E nós precisamos lutar com força como igreja contra essas coisas, contra essas ideias absurdas. A ideia de que eu tenho direito sobre o meu... Eu acho interessante quem defende o aborto. Diz, ó, eu tenho direito sobre o meu próprio corpo, mas o bebê não tem direito sobre o corpo dele? Não deveria ter? Já que a gente está falando de direito sobre o próprio corpo, o bebê tem que ter direito sobre o corpo dele, que não é dela. Ele está lá só hospedado. Outra ideia, o empoderamento da mulher. Nunca a mulher foi tão fragilizada. Nunca ocorreram tantos feminicídios. Nunca a mulher foi tão estuprada, humilhada e morta como nessa sociedade que se diz evoluída. Defende o empoderamento da mulher e está destruindo a mulher. E nós precisamos acordar enquanto igreja para isso. Isso é uma guerra ideológica, isso é uma guerra de princípios. Esse é o espírito do anticristo que se levanta contra Deus e contra tudo que é verdade. E por fim, essa exposição midiática precoce. Essa semana eu vi na internet, Luciano, menina de 16 anos, tirou a própria vida, irmãos. Sabe por quê? Porque o namorado ameaçou que ia expor os nudes dela. E a mãe encontrou ela na varanda, pendurada numa corda. Nós estamos vivendo isso, essas bombas de pensamento, e isso tem gerado uma série de mentes perdidas. Há uma multidão de loucos que está convivendo com você, meu irmão. Mentes que estão divagando, mentes confusas, duvidosas, descrentes, mentes ansiosas, preocupadas, críticas, mentes passivas, fechadas ao conhecimento da verdade, mentes sectárias, pessoas que não conseguem ver a clareza de Deus, aquilo que Deus tem para a vida delas, porque estão vivendo de uma maneira terrível. Gente sem convicção, gente fragilizada, com mente sem convicção, não são bons soldados, e até crentes estão envolvidos nisso. Muitos crentes já não têm certeza da sua fé. Muitos jovens vão para a faculdade, quando o professor começa a falar, eles se deprimem, ficam amuados, eles se encolhem. E eles não se levantam para declarar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Há uma grande apostasia corrente nos dias de hoje. A Bíblia diz que o Espírito expressamente diz, nos últimos dias, apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Eles têm uma mentalidade, uma consciência cauterizada, não são gente de Deus. Alguns têm aparência de piedade, parecem bons, mas são homens maus que ensinam mentira e que têm levado uma multidão de jovens para o inferno. Essa apostasia também, meu irmão, ela revela o tempo do fim. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que antes que o anticristo aparecesse, ia se levantar a grande apostasia. Muito da igreja tem apostatado, e a gente só vai entrar no avivamento se a gente conseguir fazer a distinção do que é uma igreja que espera o sopro do Espírito Santo, o vento de Deus, de uma igreja que está vivendo na apostasia. Algumas igrejas tiraram Jesus do centro, tiraram a cruz, e vivem a mentira, a falácia e o engano todo o tempo. Isso precisa acabar. Nós precisamos, enquanto igreja, gritar contra isso. A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o, enquanto está perto. É preciso que a gente busque ao Senhor e tire das nossas vidas essas ideias malignas que são tão correntes hoje. Há muitos professores hoje, que eu chamo de psicopatas acadêmicos, que Deus tenha misericórdia deles. Ou então, como o pastor Sebastião pregou aqui outro dia, leva o cara, para ele parar de causar dano na vida de moços, de adolescentes e de jovens. E se tem algum professor universitário me assistindo e quer discutir, conversar sobre isso, nós podemos conversar. Porque, na verdade, a escola não é, a faculdade não é um lugar para eu pregar a minha ideologia, aquilo que eu penso contra a palavra de Deus. Se fala em Estado laico, mas se prega contra princípios de Deus, contra a Bíblia, contra o casamento, contra a moralidade.
O tempo todo, homens malignos estão caminhando e levando outros para a apostasia. E a Bíblia fala desses homens. Esses homens são enganadores. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes aquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Faculdade é para ensinar o ofício, a vida acadêmica, e não para ficar gastando a tribuna da faculdade para ensinar mentira. Pare de mentir. Vai estudar a Bíblia. Se alguém quer combater o comunismo, tem que ler Marx. Se alguém quer combater a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Faça como o grande doutor Juarez Azevedo. Esse homem foi um homem principal do plano básico nuclear brasileiro, de uma universidade lá do Nordeste. Esse homem disse: eu vou provar que a Bíblia não é verdade, pela matemática. E depois de centenas de cálculos e de ser obrigado a ler várias vezes a Bíblia, ele aos prantos entregou a sua vida a Jesus Cristo. E ele escreveu um livro intitulado Ateu Já Era. Ele já é falecido há uns 6 anos, mas a sua obra ainda fala, Ateu Já Era. Um homem cientista, professor de física, procura a história dele na internet. Um homem catedrático, conhecedor. E alguns professores, sem qualquer base, ficam tentando desfazer e desacreditar da Bíblia. Nem sequer tem uma leitura aperfeiçoada. Porque, na verdade, se você tem uma leitura aperfeiçoada, você precisa saber. Você que é professor universitário, você que defende ideias de Sócrates, do grande filósofo, devia saber que Sócrates, pastor Marcos, ele acreditava na existência de demônios, pastor. Ele disse: existem demônios. E um dos seus discípulos, que é Platão, que vocês também tanto citam, diz assim: eu não só creio que demônios existem, e como eu mesmo tenho um demônio particular que me dá instruções. E vocês querem dizer que não existe nada disso? Como? Nós precisamos fugir disso, e nós precisamos vencer disso. E a cura, e a transformação, e o que nós precisamos fazer para nos manter sóbrio, e não enlouquecer junto com essa sociedade. Primeiro, obedeça. Em nome de Jesus, a palavra diz em 2 Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O seu pensamento, se for igual ao meu, tem dia, pastor, você vai ver que parece um cavalo sem ser domado. Tem dia que seu pensamento pula. E aí sabe o que você tem que dizer, meu irmão? Misericórdia, Deus. Controle esse negócio aqui. Esse troço está uma bagunça, Deus. Traz paz sobre o meu coração. Aplique em mim o Salmo 131. Davi disse: meu coração não é soberbo, e nem me exalto em coisas maravilhosas demais. Eu quero sossegar minha alma como um bebê no colo do Senhor. Então, primeiro, obedeça. Em segundo lugar, corra para Deus. Está confuso, ouve vozes, vê vulto, não tem certeza se Deus é real, não tem certeza do que vai acontecer depois da morte. Corra para o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um dia Ele estará longe e não vai dar mais para você buscá-lo. Hoje Ele está perto e você foi chamado para a liberdade, e essa liberdade te permite correr para Ele e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, me ajuda, me socorre. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, por isso eu estou aqui pregando. Você precisa, meu irmão, acreditar no Senhor. Ele é a tua salvação, Ele é o teu Deus, Ele é a tua rocha, Ele é o teu escudo. Em nome de Jesus, para de bobagem. Ocupe a sua mente com o reino de Deus, encha-se do Senhor. Olha o que o texto bíblico diz aí: não vivam mais como os gentios que vivem a inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao conhecimento do seu coração ignorante. A Bíblia diz que você que não crê no Senhor, não crê na sua palavra, é ignorante. E essa ignorância é quebrada quando você ocupa a sua mente com as coisas que são de Deus. Também fuja do mal. A
palavra tem um texto, um versículo que eu amo muito, que é esse aí. É lindo, já fizeram música com esse negócio. Viu, Luiz? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Tira o bem do seu coração. Se não tem nada bom lá dentro do seu coração, como o meu não tinha, pede Jesus para botar coisa boa aí. A palavra do Senhor, ela é capaz de produzir coisa boa dentro do seu coração. Em nome de Jesus, meu irmão, fuja do mal. Há propostas malignas circulantes. Propostas de sexualidade maligna. Propostas financeiras malignas. Gente que tem caminhado para o mal. Mas você foi chamado para fugir do mal. Fugir do pecado. Em nome de Jesus. Como diz o Lázaro, pense em Jesus, né? Ou melhor, pense como Jesus, raciocine como Ele, tente entender as coisas do prisma de Jesus. Tem um livro intitulado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De Cristo. Quando eu comecei a virar gente de verdade, um dia eu estava com colegas no centro do Rio, passou uma mulher e eles viraram a cabeça e olharam, sabe? O cara quase quebra o pescoço. E eu não olhei. E eles falaram assim, você não olha não? Você não gosta não? Eu falei assim, não, eu já gostei, eu olhava igual vocês. Quando eu era cavalo, eu também ficava olhando e relinchando. Agora eu sou de Deus. E garanto para vocês que eu gosto mais de mulher do que vocês. Porque eu tenho uma em casa e que está feliz. Porque a grande questão, meu irmão, é que o homem carnal só consegue ver o carnal. Mas o homem espiritual, ele consegue discernir espiritualmente. Mas o homem que não abre mão do ego, ele não consegue vencer. Você precisa abrir mão do ego. A palavra diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Esse é o princípio de alguém realmente que é filósofo, pensador, consciente, uma mente brilhante. É uma mente que se esvazia do ego, mas não para ficar vazio, mas para encher-se da presença de Deus. Em nome de Jesus. Quando acordar, pense em Jesus. Não tem a música que diz do Lázaro? Pense em Jesus quando acordar. Pense nele. Pense nas coisas de Deus. Pense naquilo que você pode fazer. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Você pensa em Jesus ou pensa só nos seus problemas? Pense em Jesus. Medite sobre Ele, meu irmão. Em nome de Jesus, faça isso. Seja discipulado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo discipular você todo dia. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Me ensina. Me dá, Senhor, a tua direção. Eu não tenho. Eu sei que eu só vou fazer besteira. Eu me conheço. Mas se o teu Espírito me guiar, Senhor, eu serei vitorioso. A palavra diz isso. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. O salmista disse isso. Sabe por quê, meu irmão? O teu pensamento é ruim. Quer saber o que é o seu pensamento? Tudo ruim. 90% do que você pensa é ruim. Eu faço um teste no consultório de autoestima. Essa semana eu estava fazendo com a pessoa, lembrei do pastor Sebastião. Eu pensei, se fizesse com o pastor Sebastião, ele vai tirar só 10 aqui. Pergunta assim, como é que você se sente em relação à beleza, de 1 a 10? Ele vai botar 10. Inteligência, ele vai botar 10. Tudo 10. Porque ele tem autoestima boa. Mas a maioria das pessoas só pensa coisa ruim de si mesmo. Então eu preciso pensar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os pensamentos dele, as ideias dele são diferentes. Ele tem um pensamento perfeito e bom. O nosso não é bom, meu irmão. Então pense como ele. Aprenda com o Espírito Santo de Deus. Amém? Encerrando, eu quero dizer para você que hoje, essa noite, é tempo de você crescer.
É claro que é importante, é fundamental. Às vezes você vai vir aqui prostrado, meu irmão, chorando, ao som de uma música, depois de uma palavra tremenda, você vai vir quebrantado, tem que vir mesmo. Mas hoje é um dia para você vir de pé. E o meu convite vai ser para você vir aqui como soldado do Senhor, guerreiro, pronto para a batalha, com um capacete que você não vai tirar da sua cabeça, com um escudo que você não vai abrir mão, com uma espada que você não vai abaixar, com uma couraça, um cinturão e uma sandália que você não vai abrir mão, porque faz parte da sua armadura em Deus. Você é parte do exército de Deus, você é um guerreiro, e o guerreiro luta com a sua própria mente. Há um filme também chamado Uma Mente Brilhante. O cara era doido, mas no final ele descobre que era doido, e essa história é real. Ele era um grande prêmio Nobel de Matemática, e ele diz: eu sou doido, mas agora eu vou lutar contra a doideira. Aí ele começa a ver fantasma, e ele fala assim: você é de verdade mesmo? Quem viu esse filme sabe o que eu estou falando. Esse filme é tremendo, e você tem que lutar, meu irmão. Tem diabo na sua casa, você vai dizer: sai, em nome de Jesus. Você vai tomar posse da vitória de Deus na sua vida. Quando você crê que Deus te capacitou, você não precisa, como o pastor Sebastião tem falado, do cara ungidão para orar por você. É bom orar uns pelos outros. Fui orar por uma irmã aqui, idosa. A irmã orou, me abençoou. Eu que recebi de Deus ali. Nosso Pai, ela começou a falar mistério, mas Jesus, glória a Deus. Uma bênção. Aqui ninguém é mais fortão que o outro, não. Nós precisamos uns dos outros. Na guerra, nós estamos juntos, num só propósito. E esse propósito é de lutar e não parar. Lute. Está sofrendo, lute. Está passando por dificuldade, lute. Vença, em nome de Jesus. As armas nossas são espirituais. Elas são poderosas em Deus, meu irmão, para destruir fortalezas. O diabo vai ter que fugir de nós. A Bíblia diz isso. Mas primeiro nós vamos nos sujeitar ao Senhor. Então Ele fugirá de nós, Marco. Ele vai embora. Porque Deus nos dará vitória. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Uma igreja vitoriosa é um exército de Deus. Tem gente ferida, tem enfermaria. Pastor Marco vem aqui, pastor Sebastião, ora pelos pedidos. Tem isso sim, mas não é só isso. É vitória. É ir no inferno resgatar gente. É pregar a palavra. É sair das quatro paredes e anunciar o evangelho. É reunir o povo da célula e dizer assim: tem solução. Aqui tem um lugar para oração. Nós vamos orar e você vai ser curado. É preciso que você creia nisso. E que você tenha firmada a sua identidade como soldado de Jesus Cristo.